Amados, vamos louvar o nome santo do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Eleve os seus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Aleluia. Vem do nosso Pai, eterno nosso Deus. Derrame tudo nos pés do Senhor. Amém. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a te render. Glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Firmado em ti eu estarei, Pois tu és meu refúgio, ó Deus. Aleluia. Não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse olhar, nas batidas do teu coração, me esconder nos teus braços. ó Pai. Toda minha alma Deseja-te e junto com os anjos cantarei. tu és santo, tu Tu és exaltado, aleluia. Aleluia, Jesus, tu és exaltado, aleluia. 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 Glórias ao teu santo nome, Jesus. Amém. Aleluia. Mais um dia aqui no canal com o propósito Bíblia Completa. Hoje o nosso capítulo é Gênesis 3. Gênesis 3, a partir do verso 1. A minha versão diz assim: a desobediência do primeiro casal. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
Olha a astúcia da serpente. A serpente aqui, quando diz isso para Eva, não está mentindo, porque ela realmente estava dizendo que se eles conhecessem o fruto, eles saberiam o bem e o mal. Se eles comessem ali, propriamente, eles não morreriam. Mas o que ela colocou aqui no meio é que eles seriam como Deus e os olhos se abririam. Ela também não mentiu quando disse que os olhos se abririam. Então, ela usa de meias verdades para enganar a Eva, que, movida pela sua curiosidade, acabou desobedecendo a Deus. Amados, aqui eu vejo que no versículo, quando diz que a cobra afirmou, ela sabia exatamente o ponto fraco de Eva. Assim é o inimigo, é o nosso adversário conosco. Ele sabe aonde está o nosso ponto fraco. Por isso nós devemos vigiar, amém? E fechar as brechas. Quando nós identificarmos algo, nós precisamos ter a astúcia, amém? Para que nós não venhamos a fazer como Eva fez. Ali ela contou uma meia verdade para Eva, amém? Disse uma verdade não dizendo as consequências dela, e Eva acabou comendo. Neste momento, os olhos dos dois se abriram. Aqui vai dizer por quê. Eva, além de comer, ainda deu ao seu marido Adão. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas, e começou a comer. E ela pensou como seria bom ter o entendimento. Aí apanhou uma das frutas, comeu e ainda deu ao seu marido. Ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amados, a primeira consequência dos dois aqui, quando desobedeceram ao Senhor, quando eles comeram do fruto, foi entender que eles, além de desobedecer, eles estavam nus. O que quer dizer essa nudez? Essa nudez quer dizer a vergonha. Amém? Aqui eles ficaram envergonhados por terem desobedecido a Deus. Porque, na verdade, quando eles comeram a maçã, o olho se abriu do bem e do mal, porque até então eles estavam em pleno acordo com o Senhor. Eles estavam em pleno acordo com Deus. Tudo o que Deus havia falado para Adão até aquele momento, ele havia feito. E assim também com Eva. Tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para os dois, eles estavam fazendo. Com a desobediência de Eva e a consequência de Adão, eles ficaram envergonhados. Mas a nudez representa aqui a desobediência. Eles se envergonharam porque desobedeceram. E automaticamente eles entenderam aquela nudez. Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? Olha como Deus, ele é tremendo. O Senhor já sabia o que eles tinham feito. Mas Deus queria que eles confessassem, que eles falassem o que havia acontecido. Amados, aqui eu aprendo que não existe perdão sem confissão. Quando você confessa, você automaticamente recebe o perdão quando você confessa e se arrepende. Remorso não é arrependimento. Às vezes as pessoas têm remorso por algo, mas não é o arrependimento genuíno que gera o pedido de perdão. O Senhor aqui estava questionando os dois para que eles entendessem a desobediência e que eles falassem a verdade. Porém, eles procuraram, amém? Se esconder ali atrás daquela situação. Eva diz,
para Adão comer, Adão comeu, e quando Deus perguntou o porquê eles estavam daquela forma, o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira, que me deu a fruta e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: Eva, por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Amados, aqui nós temos duas situações diferentes. Adão diz que foi Eva que deu, por isso ele comeu. Porém, o diabo, ele nos dá o prato. Ele nos favorece situações para que nós venhamos a pecar. Amém? Mas ele não nos obriga a pecar. Eva levou a maçã para Adão, mas não obrigou ele a comer. Eva mostrou, falou, e Adão comeu. Então, assim também é o nosso adversário. Assim também são os nossos inimigos das nossas almas, tá? Quando eu falo inimigos e adversários, é o espiritual. Amém? Então, quando ali a cobra usa Eva para levar a maçã para o Adão, ele comeu porque ele quis. Então, assim, o diabo é assim na minha e na sua vida. Ele nos apresenta a situação e nós só fazemos se quisermos. Amém? Então, aqui é o primeiro ponto. Aleluias. Quando ele diz que foi a mulher que Deus tinha dado para ele, por isso ele tinha comido, o Senhor dirige a Eva para saber o que tinha acontecido de fato. E ouvir deles, porque Deus já sabia. Mas pergunta: por que você fez isso, Eva? E Eva diz que a serpente a havia enganado. Porém, amados, mais uma vez nós estamos aqui. Amém? Estudando a palavra do Senhor. Porque vamos aplicar para a nossa vida. Amém? É para nós. Aqui quando Eva diz que a serpente a enganou Eva por quê? Porque Eva deu a brecha para a serpente entrar. Que a mesma coisa acontece conosco. Se na nossa vida, se nas nossas atitudes nós deixarmos brechas, o diabo se aproveita. O inimigo, o adversário das nossas almas, ele aproveita dessas brechas. Amém? E é por elas que ele entra. Por quê? Porque são as brechas aonde ficamos vulneráveis, os nossos pontos fracos, digamos assim. E Eva, ela ali, na hora que ela viu, ela cobiçou aquela fruta, né? Ela teve a cobiça, ela teve a curiosidade de comer daquela fruta. Então aqui o que fez Eva abrir a brecha para a serpente foi a curiosidade e a vontade, né, de comer ali aquela fruta pela beleza dela. E por quê? Porque quando você vê algo, amados, é pelos olhos que te chama a atenção, amém? Então nós precisamos vigiar o tempo todo, porque se nós estivermos ali com a nossa visão boa, focada para as coisas do Senhor, amém? Nós estaremos conscientes de que nem tudo que é belo é bom, nem tudo que é bom vem de Deus. Amém? Então nós vamos aprender a identificar o que são tentações. Amém? Porque as tentações, elas são belas, amém? São agradáveis, amém? Mas depois tem terríveis consequências. Assim como foi aqui na vida de Eva e Adão, porque Eva caiu pela meia verdade da serpente, porque eu não vou falar mentira, porque a serpente aqui não mentiu, a serpente aqui usou da verdade distorcida para fazer que Eva comesse a fruta. Amém? E aí vieram as consequências. Então, quando Deus pergunta para Adão e para Eva, porque eles estavam daquela maneira, Deus queria, na verdade, que eles se arrependessem e pedissem perdão. É isso que eu entendo com a ministração dessa palavra. Amém? O arrependimento genuíno, ele gera, né, o abandono. Então, quando arrependimento, quando é abandonado ali o ato, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Amém? Porém, nem a Eva e nem o Adão, eles confessaram, eles falaram para Deus aquilo que eles haviam feito. Portanto, Deus, no próximo capítulo, aqui no versículo de número 14,
ele diz sobre o castigo, seria sobre a consequência daquela atitude. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Amados, aqui é tremendo, porque a gente pode ver que o Senhor amaldiçoa a serpente, amém? Que a cobra era um dos animais mais lindos do jardim. A cobra não era desse jeito. Ela era um animal lindo. A palavra vai dizer, quando Deus criou a cobra, ela era a mais bonita do jardim. E aí Deus, pela consequência daquilo que ela havia feito com Eva, puniu que ela viesse a ser um ser rastejante, comendo o pó da terra. Então o Senhor muda a forma da serpente de bela para um ser desprezível. Amém? Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma das outras, e façam também, serão inimigas de suas descendências, e a descendência dela esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Então olha aqui, quando ele coloca isso para serpente, diz que a inimiga, né, ali vai ser a mulher. Então a mulher e a serpente serão inimigas, e da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aqui Deus já está falando sobre Jesus, amém? Já logo no início Jesus já era o verbo já era Jesus, de tudo desde o início. Mas aqui quando ele diz que a mulher ainda teria a descendência que esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor se referia a Jesus, que naquele dia, né, será ali vencedor, né, contra o exército ali do diabo, amém? Contra Satanás, porque ali já é visto que ele perdeu, porque já estava desde o início assim determinado. Do que aconteceu, nós vemos as consequências e o castigo que foi dado a eles. No versículo de número 14, então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar e se arrastar pelo chão. Vai comer o pó da terra, e farei com que você e a mulher sejam inimigas uma das outras. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Aqui Deus está falando da mulher e da serpente, né? Esta esmagará a sua cabeça, e você pisará o calcanhar da descendência dela. Ou seja, aqui Deus já está avisando, né, que viria um da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que no caso seria Satanás. Mais pra frente a gente vai entender que a serpente já era o diabo, e que ele, pela vaidade dele, ele já havia, né, enganado e preparado isso para Eva, porque ele via que era Eva, a mulher de Adão, no qual tinha ali, né, por eles todos, né, a obediência. Então, quando Deus chama Adão para denominar, dar os nomes a tudo, né, a serpente estava subjugada a Adão e Eva, porque eles eram, né, os homens, ali, criação, né, de Deus com a imagem e semelhança. Então, acredito eu que a serpente, vendo isso, como ela já era o diabo, já tinha o orgulho, ela não aceitou, né, não ser o principal do jardim, porque a palavra própria que diz que a serpente era dos animais mais lindos do jardim. Ela só ficou desta forma depois por causa da maldição que Deus, né, lançou a ela. Então ela rastejando e comendo o pó da terra, mas ela era o animal mais bonito do jardim, né? No início nós já vemos essa passagem, mas eu acredito que pelo orgulho, pela inveja que ela tinha de Eva, ela fez Eva pecar, ela fez Eva desobedecer, e por isso que mais lá na frente nós vamos ver, amém, que o verdadeiro, né, Lúcifer era um anjo que queria ser como Deus. Então aqui nós temos, né, esse contexto aqui entre a serpente e o anjo Lúcifer, né, que a serpente era o diabo. Então, para a gente entender o contexto aqui, a serpente faz com que Adão e Eva pequem, e Deus coloca essa, né, maldição entre as duas, que uma seria inimiga da outra, e a descendente da mulher, dela viria alguém, né, que é o Senhor Jesus, que hoje nós sabemos, que esmagaria a cabeça dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela, ou seja, até que Jesus chegue e esmague definitivamente a cabeça da serpente, todas as descendências de Eva teriam o seu calcanhar picado pela serpente. Por quê?
é o pecado. Então, através da serpente, ela vem e introduz o veneno pela picada, que é o pecado que está introduzido no nosso dia a dia. Então, essa picada da cobra no calcanhar da descendência de Eva nada mais é que o diabo preparando os pratos, as ciladas, as armadilhas para nós cairmos, amém? Desobedecermos ao Senhor e quebrarmos a nossa aliança com Ele. Para a mulher, Deus disse assim: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a seus filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. Para Adão, Deus disse o seguinte: você fez com que a sua mulher, olha só, você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore, que eu proibi de comer por causa do que você fez. Agora a terra está maldita. Você terá que trabalhar para produzir o seu alimento e se sustentar. Ela lhe dará matos e espinhos e você terá que comer as ervas do campo. Terá que trabalhar no passado para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, porque dela foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e para sua mulher vestirem. Amados, aqui a gente entende que Deus puniu com consequências todos esses erros, inclusive o da serpente. Amém? Então, Deus puniu Eva por ter desobedecido, puniu a serpente por ter enganado Eva e puniu Adão, porque Adão era o responsável. Adão foi criado primeiro e era o responsável, inclusive, por Eva. Então, quando Deus diz aqui, né? Olha, o que você disse. Porque, na verdade, Adão, ele tinha que dominar, como diz ali no princípio, tudo, os animais, os seres, inclusive a sua esposa. Porque aqui vai dizer: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez com muita dor, você dará à luz, mas terá desejo pelo seu marido e ele a dominará. Ou seja, aqui é claro que o Senhor está dando a conotação, amém, do homem e mulher, mas que o marido domine sobre a sua esposa, assim como ela é submissa a ele na missão daquilo que o Senhor determinou para ele. Então, a gente vê que Adão ali, ele teria que ter sido o homem no qual ele estaria fazendo toda a parte ali, né, de ordem ao jardim, de ordem à sua esposa, de ordem a tudo aquilo que Deus tinha criado. Ele tinha que dominar tudo aquilo que o Senhor havia colocado na mão dele. Ele tinha autoridade para isso. Mas, por uma falha, ele não viu, não se atentou e acabou ali. Em vez de, na hora, ele estar atento, não deixar que a mulher comesse e não comer, ele ainda comeu também. Então Deus o puniu com o seu trabalho, porque antes eles não precisavam fazer nada, tinha fartura de tudo aquilo que o Senhor tinha feito era para eles, para habitat e sobrevivência deles, mas o Senhor os puniu por conta dessa desobediência. Amados, aqui o que mais vai falar comigo e contigo é que toda desobediência gera uma consequência. Toda vez que você desobedece a Deus, você pode ser perdoado sim, desde que você se arrependa, que você se abandone, né, aquilo que realmente desagrada ao Senhor, mas não livra as consequências, amém? As consequências vêm independente do seu arrependimento. Arrependimento é perdão. Quando nós nos arrependemos, nós confessamos e falamos que fizemos, nós alcançamos a graça e o perdão de Deus, mas não nos livra das consequências daquela nossa desobediência, daquela nossa atitude perante o Senhor, amém? A palavra é clara quando diz que o Senhor corrige aos que Ele ama, e glória a Deus por isso. Então, toda vez que nós desobedecermos, pecarmos ou fizermos algo que desagrade o coração do Senhor, nós temos sim, pelo arrependimento, a chance de receber a misericórdia, o perdão e a graça de Deus, amém? Desde que abandonemos e realmente estarmos dispostos a viver uma nova vida. Mas as consequências o Senhor não nos livra. É a lei da semeadura. Quando você planta, você colhe. Então que a gente venha a entender nessa palavra, amém? Quais são as nossas atitudes, porque como aqui é claro, Deus já sabia de tudo, só estava esperando que Adão e Eva confessassem, falassem o que tinha acontecido, e não que eles, de alguma maneira, quisessem dar desculpas, ou então um jogar a culpa no outro, para tentar ali minimizar o erro deles. Amém? A princípio, essa é a mensagem desse.
Amados, nós vamos para o versículo 22. Adão e Eva são expulsos do jardim. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da fruta da árvore da vida e viver para sempre. Aleluia, Jesus. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem no lado leste do jardim, pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Aleluia. Amados, e assim foi as consequências aqui daquilo que Adão e Eva acabaram fazendo na desobediência ao Senhor. O Senhor os pune, o Senhor os coloca para fora daquele jardim e coloca os querubins e uma espada de fogo para que a árvore fosse protegida e não mais, outra vez violada e não fosse outra vez ali, amém, alvo da serpente. Glória a Deus. E assim o querubim e a espada protegiam a árvore da vida. Aleluias. E Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim onde eles tinham tudo, para começarem a viver como homens naturais, inclusive à beira, daquilo que o Senhor descreve como vida. Antes eles tinham a vida eterna. Após isso, o Senhor conta os dias de Adão e de Eva, dizendo que eles ali agora chegariam a uma morte, amém, física, na qual antes eles não tinham. Então o Senhor, ele delimitou toda essa mudança, porque na verdade, a princípio, não era isso que o Senhor tinha planejado para eles, mas o Senhor muda de acordo com a desobediência que eles infligiram. Amém? O nosso próximo capítulo vai ser o 4 e nos vemos no próximo vídeo do canal. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso eu encontro vocês no próximo vídeo. Curte, compartilhe essa mensagem, ajude a semear a palavra de Deus. Amém? Deixa a sua curtida no sininho e conto com vocês. Até a próxima. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Deus vos abençoe. O nosso socorro vem do nosso Senhor Deus Altíssimo e Soberano. Aleluias. Deus entrará, aleluias, com a vitória em meio aos louvores. Amém. Aleluias. Glória ao teu santo nome. Aleluias. Glória a Deus. Senhor é maravilhoso, digno, aleluia, de toda honra e de toda glória. Senhor querido, vai entrando, Senhor, e vai fazendo, aleluia, a tua obra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Aleluia. Digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.